Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel. Vou comentar uma questão da Fundação Getúlio Vargas, prova para o IBGE. Muitas vezes podemos trocar de posição algumas palavras do texto sem que se altere o seu significado. A troca de posição abaixo que modifica o sentido original do texto é... Então, repare, a gente pode pegar uma palavra, uma conjunção, por exemplo. Qual é o lugar natural da conjunção? Entre duas orações. Então, por exemplo, estudei muito, portanto, passei no concurso. Né? Esse, portanto, pode vir deslocado. Eu posso escrever da seguinte maneira. Estudei muito, passei, portanto, no concurso. Ou então, estudei muito, né? Passei no concurso, portanto. O fato de pegar esse portanto e trocar de lugar não vai causar diferença alguma. Né? Ele é uma expressão, ele é uma palavra em que cabe, vários tipos de lugar cabem em relação a essa palavra. Mas não é sempre assim, porque, por exemplo, a gente tem adjetivos em relação a substantivos. Né? Então a gente tem o exemplo da palavra velho. Se você diz um velho amigo e um amigo velho, né, faz diferença. A velha casa e a casa velha, a velha casa da minha infância e a casa velha, isso faz diferença. Né? Um velho amigo é um amigo de muitos anos, um amigo de infância. Um amigo velho é um amigo que tem muito tempo de vida, é um amigo idoso. Né? Então, o lugar em que as palavras ocupam, o lugar que as palavras ocupam nas frases, trazem uma questão de sentido e, às vezes, uma questão até mesmo de sintaxe, de mudança de função sintática, por exemplo. Né? Então, o que a gente vai ver aqui nessa questão é que existem várias palavras que foram trocadas de lugar e isso não trouxe nenhuma alteração de sentido, como portanto, por exemplo, como uma conjunção. Né? Aí a gente vai procurar conjunções, adjuntos adverbiais, né, que normalmente trocam de lugar e não trazem muita diferença de sentido. E o que a gente tem que marcar é aquela estrutura que teve modificação e gerou alteração de sentido. Tá? Aí a gente tem que ter, por exemplo, prestar atenção em palavras, nos referentes, né? Palavras que se referiam a uma ou outra anterior a um núcleo, que de repente na sua troca vão passar a se referir a outro núcleo. Aí, gente, mudou de referente, mudou de sentido, tá? Vamos procurar. Assim, chegamos a uma aldeia. Chegamos assim a uma aldeia. Ora, o assim é um advérbio que significa desse modo. Desse modo, chegamos a uma aldeia. Chegamos desse modo a uma aldeia. Também o assim pode significar conclusão. Portanto, chegamos a uma aldeia. Né? Chegamos, portanto, a uma aldeia. De qualquer maneira, como a natureza dele é uma natureza adverbial, trocar a palavra de lugar não faz a menor diferença, porque o assim chegamos se refere ao chegamos e o chegamos assim também se refere ao chegamos. Então não há nenhuma mudança de referente. O referente continua sendo igual, a separação da palavra pelas vírgulas garante que ela é uma palavra isolada, então não houve modificação de sentido alguma, tá? Vamos ver aqui a letra B. Onde achamos os gentios todos embriagados? Então a gente tem assim, nós achamos, né? Nós aqui é o sujeito, nós achamos quem? Nós encontramos, esse achamos aqui nós encontramos, né? Então nós encontramos, nós achamos quem? Os gentios, eles estão falando aqui dos índios, né? Então, quem acha alguma coisa, acha alguém. O objeto direto, então, é os gentios. E aí, qual é o estado desses gentios? Aí vem uma caracterização por meio de um adjetivo, que é o embriagados, né? Todos embriagados, totalmente embriagados. E esse embriagados, então, traz o estado em relação a essa palavra gentios, né? Então, encontramos os índios totalmente bêbados, é o que quer dizer esse trechinho aqui, né? Então, é um predicativo, porque é um termo adjetivo, que traz uma qualidade, um estado em relação ao objeto, então é um predicativo do objeto, tá? Então, reparem que a gente tem o onde é um termo, o achamos é o outro termo, o verbo, o objeto complemento do verbo e o predicativo desse objeto, tá? Aí mantém, onde achamos
E aí esse predicativo do objeto foi colocado anteriormente, separado aqui pelas vírgulas, mas ele continua se referindo a gentios, onde achamos totalmente embriagados os gentios. Então, tanto faz o estado ser colocado antes ou depois, ele está colocado depois do verbo, então a gente vê que ele é um predicativo e é um predicativo do objeto, continua se referindo ao mesmo termo, tem a mesma classe gramatical. Não houve alteração de sentido aqui. Vamos ver agora as outras letras, né? Então, a letra C. Ficam tão brutos e feros. Então, ficam aqui é um verbo de ligação. O tão é um advérbio de intensidade que está intensificando o estado deles, né? Então, brutos e feros são os dois termos predicativos de um sujeito que se refere aos índios, né? E aqui, a única coisa que acontece dentro do mesmo predicativo é que houve a troca de lugar, né? Brutos e feros, feros e brutos, houve a troca de lugar, mas eles continuam sendo predicativos do mesmo sujeito, ou seja, mudança alguma. Letra D, que não perdoam, eles, os índios, né? Não perdoam, perdoam quem? A nenhuma pessoa. O verbo é transitivo indireto, o a, esse a aqui é preposição, nenhuma pessoa. Então, nós temos verbo e objeto indireto. Que a nenhuma pessoa perdoam. O a nenhuma pessoa continua sendo o objeto indireto, referindo-se então ao verbo perdoar. Então, também não tem nenhum problema o objeto vir antes do verbo ou depois do verbo, né? Não muda, não vai mudar o sentido. Ora, sobrou então aqui a letra E. O que acontece aqui? Já marquei o gabarito. O que acontece aqui na letra E? Porque aqui tem uma maneira de vinho de raízes que embriaga muito. Esse tem aqui significa existir, significa haver, né? Porque aqui existe, né? Existe o quê? Uma maneira de vinho de raízes. Isso daqui é o que é o que existe. Com o verbo existir, a gente diria que isso daqui tudo é um sujeito. Mas com o verbo ter ou com o verbo haver, que são verbos que não pedem sujeito quando tem o sentido de existir, a gente vai chamar isso daqui de objeto direto. Então aqui tem isso, uma maneira de vinho de raízes, um jeito de vinho, um tipo de vinho de raízes, né? Que embriaga muito. Então aqui existe um tipo de vinho feito com raízes e esse tipo de vinho feito com raízes embriaga muito. Ora, o que está se propondo aqui na reescrita? Porque aqui o vinho de raízes, o vinho de raízes passou a ser o sujeito. Repara que isso aqui tudo era um termo só. Aí agora, houve uma ruptura dessa expressão inteira, né? Então, porque aqui o vinho de raízes tem aí o verbo ter, que passou a significar possuir, né? O vinho de raízes tem o quê? Ele tem uma maneira, um tipo, e aí esse tipo é que embriaga, né? Então existem vários tipos de vinhos de raízes e um desses tipos de raízes embriaga muito, ou seja, aí a gente tem de fato uma mudança significativa de sentido, né? Então a letra E é o nosso gabarito. Reparem que a expressão que era uma só foi cortada ao meio, né? E aí no que mudou o referente, então mudou a função sintática, mudou o sentido. Até a próxima.